Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos de mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o arrebatamento. Eu queria agora com vocês entender um pouquinho melhor essa questão. Nós vimos no último vídeo como que é a sequência, como eu vejo que, segundo a palavra de Deus, vai acontecer o arrebatamento. Nós vimos que é depois da grande tribulação, conforme a palavra de Deus, mas a gente sabe que tem irmãos que pensam diferente, e eu queria a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre isso. Você pode colocar no comentário aí sua opinião, apresentar textos também para embasar a sua opinião. Fique à vontade aí, tá bom, meus irmãos? Aqui tudo com sabedoria, e como eu digo, esses vídeos são, o intuito deles é fazer com que você compreenda a palavra de Deus da forma correta, e isso Deus precisa confirmar no seu coração. Você precisa pegar os textos, ler, ver que nenhum está contradizendo o outro, ou está ficando mal entendido. É tudo uniforme, é tudo se encaixa certinho. Nosso Deus é um Deus perfeito. Ele criou a revelação, deixou aqui na sua palavra para que nós possamos entender. Precisa juntar os textos, precisa buscar um texto aqui, um lá no profeta, na lei, nas cartas, nos evangelhos de Jesus. Você tem que fazer o apanhado, juntar tudo e você conseguir, através do Espírito de Deus, ter a revelação da palavra, tá bom? Dentro da escatologia, irmãos, nós temos aí três principais linhas concernente ao arrebatamento. Você já sabe minha posição, por causa do primeiro vídeo, que eu penso que a volta de Jesus é no fim da grande tribulação, mas há irmãos que pensam que é antes, da grande tribulação, ou seja, Jesus volta de forma inesperada, iminente. Ele volta e depois, assim que ele volta, aí tem um aparecimento do anticristo e entra a grande tribulação. Há uma outra linha também que pensa que Jesus volta não antes da tribulação, mas a igreja inicia a grande tribulação, que os primeiros 3 anos e meio, e Jesus volta na metade da grande tribulação, que é quando o anticristo quebra a aliança, que ele faz. Então, você tem essas três principais vertentes, e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Só que uma coisa que a gente vê que alinha bem assim entre os irmãos é que todo mundo crê que Jesus, ele vai voltar, e a vinda do Senhor Jesus está próxima, e que nós devemos estar preparados, devemos estar com a vida de santificação, buscando ao Senhor, com relacionamento com Deus, porque independente de como você pensa, como que você entende a palavra de Deus, às vezes você nem gasta muito o seu tempo estudando, porque é necessário. Às vezes a gente não faz isso, a gente não gasta muito tempo estudando a palavra de Deus, e acaba não tendo revelações, porque quanto mais você busca, mais Deus acrescenta na sua vida. Mas independente de qualquer coisa, se você tem uma vida de santidade, busca o Senhor, procura fazer o que é correto, andar como Cristo andou, ter o pensamento de Cristo, você sabe que Cristo está próximo para vir, e nós não temos muito tempo mais nessa terra. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos estar alinhados. Isso é uma coisa que, independente do que os irmãos creem, aí, se é antes, se é depois, se é no meio, a volta do Senhor Jesus Cristo, ela está próxima, nós não temos mais muito tempo aqui na terra. Isso é consciência dos irmãos, e nós temos que nos preocupar em ter uma vida com Deus, ter uma vida de relacionamento, de santidade, pensar como Cristo pensa, porque o tempo realmente está próximo. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Isso é consenso, independente do pensamento dos irmãos. Nós sabemos, enquanto igreja, que isso está muito próximo. Nós não temos muito tempo, e por isso nós temos que gastar o nosso tempo estudando a palavra. Às vezes nós não temos revelações maiores do Senhor porque nós não buscamos. Quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você busca, mais Deus revela para você as coisas. Então gaste o seu tempo estudando a palavra, buscando ao Senhor, porque muito em breve Cristo estará aí, e ao meu ver nós passaremos por grandes provações, porque o Senhor, ele prova o seu povo e ele testa a nossa fé. Então,
Só que também ele também vai derramar a porção dobrada do Espírito dele sobre a igreja vai estar avivada, Deus vai estar confirmando tudo que ele estará nos direcionando através do seu Espírito a falar. Então, esse é um ponto comum da igreja, que Cristo está próximo para voltar. Né? Então vamos agora para alguns textos que é utilizado, por exemplo, para confirmar, para tentar embasar, né, que Jesus volta antes da grande tribulação. Então vamos dar uma olhada em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Tá? 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, olha só o que fala. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardastes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ah, olha só, então o que fala aqui? Que para nós aguardarmos, né, do céu do Senhor Jesus que vem, que ele nos livra da ira vindoura. Né? Outro ponto, vai guardando esses textos. Aqui fala que Jesus nos livra da ira vindoura. Então, depois você tem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 10, que fala assim, ó. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ainda existe mais um texto aqui, ó, são vários, mas eu estou pegando alguns mais importantes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha só o que fala. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de experimentar os que habitam sobre a terra. Então você vê que esses textos, eles estão falando, assim, da forma que eu li aqui, sem ler o contexto, sem ler nada. Então, aparentemente você entende que Deus vai... nós não vamos estar na grande tribulação se você entende que a grande tribulação é a ira de Deus somente, né? Derramada sobre a terra. E aí você fica com esse tipo de entendimento. Só que aí você começa a encontrar alguns problemas para você resolver quando você pensa assim. Vamos ver aqui. Você tem a primeira coisa que você já pega para você resolver. Mateus 24, 29, 31. Foi o texto que a gente leu no último vídeo. Olha só. Mateus 24, 29, 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande glancor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, seja o primeiro ponto é que você já encontra um empecilho aqui. Jesus, o próprio Senhor Jesus está falando aqui nesse sermão escatológico que ele dá em Mateus 24, que é logo após a tribulação daqueles dias. Então, quando você fala que é antes, aí você tem que resolver esse problema. Por que Jesus está falando, então, que é logo após a tribulação? Eu sei que tem alguns irmãos que falam, não, mas é porque Jesus vem, arrebata a igreja para os céus, e aí ele está em bodas lá, enquanto está o restante das pessoas aqui tentando, né, ali se salvar pela própria vida, porque se a igreja não está aqui, o Espírito de Deus também não está, e aí fica aquela confusão, aí vai ter 144 mil judeus, literalmente, ali para trazer a palavra e ficar falando, e vai vir duas testemunhas, literalmente homens, e vai falar que dessa forma, a pessoa dando a própria vida, ela pode ainda ser salva. Mas não é, você não consegue resolver isso porque aqui está falando que a igreja está aqui, é só logo após, né, a grande tribulação que volta. Jesus deixou isso claro aqui, entende? Em Mateus 24. Outro ponto interessante que você precisa resolver, se você usa a igreja de Filadélfia para você poder falar que a igreja vai ser livrada da grande tribulação, você não pode deixar de considerar Apocalipse 3:10, que fala assim, ó,
desculpa, 3:10 não, Apocalipse 2:10, que diz assim, ó, um capítulo antes, 3:10 fala para Filadélfia que vai livrar ela, né, da hora da aprovação. Mas olha só o que fala para a igreja de Esmirna. Apocalipse 2:10, que eles terão de ser fiéis até a morte. Olha só, fiéis até a morte. Não tem para onde correr. Uma igreja está falando que vai livrar da aprovação, e a outra, o próprio Senhor Jesus revelando através de João, está falando que ela vai ter que ser fiel até a morte. Vamos ler aqui, ó, 2:10. Ó, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você precisa pegar a mensagem das 7 igrejas e juntar. É uma mensagem só que Deus dividiu usando o contexto das 7 igrejas. Você precisa entender isso. Então, quando você entende assim, da mesma forma que Deus promete para Filadélfia que vai guardar ela da hora da aprovação, ele também fala e promete para a igreja de Esmirna que ela vai ter que ser fiel até a morte, ou seja, alguns deles vão morrer, vão ser lançados em prisão, o diabo vai perseguir eles. Então você vê claramente esse entendimento que tem uma divisão ali no corpo de Cristo para essa questão da tribulação. Alguns vão ser guardados e outros vão ser provados. Né? E você consegue enxergar isso bem claro em Apocalipse capítulo 12. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que a gente vai fazer. Estudar essa questão aí, como que vai funcionar as testemunhas. Eu dei um vislumbre disso no assunto das testemunhas. Né? No vídeo A Testemunha tem no canal, volta lá, dá uma assistida no assunto das 2 testemunhas. Tem 3 vídeos no canal falando sobre isso. Volta lá. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do canal, na descrição do vídeo, desculpa, e aí você vê, para você ver essa questão que Deus ele trata a igreja para aqueles que estão, ao meu ver, preparados, sabe, prontos para entregar a vida por Jesus, eles vão ser provados assim. Outros que ainda não estarão provados, mas Deus vai tirar eles e levar eles para o deserto, e eles serão tratados por Deus lá. Deus vai fazer um tratamento direto com essas pessoas, provando eles ali no deserto. Então você vê que, da mesma forma, você não pode pegar só a Filadélfia. Você tem um problema que você tem lá a Esmirna falando que eles vão chegar na hora da aprovação e vão precisar de ser fiel até a morte. Então como que você faz esses 2 textos entrar em consonância? Se isso não acontece, você não está entendendo corretamente. Então você entende esse problema que você tem aqui com esses 2 textos, quando você afirma só com o Apocalipse 3:10 que vai ser guardado na hora da aprovação, mas você tem outro texto no mesmo, um capítulo antes, falando que tem que ser fiel até a morte. Então isso é uma coisa para se refletir. Uma coisa que você entende também, que você tem que prestar atenção, que é um problema que você tem quando você fala que Jesus está tirando a igreja antes da tribulação. Por quê? O Espírito de Deus ele habita dentro de nós. Então se Jesus ele tira a igreja, ele tira o Espírito Santo também. Só que se você fala que as pessoas vão precisar de ser mortas, vão precisar de sofrer, né, a perseguição, e aí sim, para poder ser salva, é quase pelo próprio sangue, né? Eu acho isso até pesado de falar. Você entra em contradição direta de que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado. Você está falando que você tem condição de se salvar sozinho, sem a ajuda do sacrifício de Cristo e do Espírito Santo para convencer você do pecado. Olha só, vamos ler João capítulo 16, o Evangelho de João capítulo 16, versículo 7 e 11. Olha só o que ele está falando. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, isso Jesus falando, o Consolador não virá para vós outros, Consolador que é o Espírito de Deus. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus foi para os céus e enviou o Consolador, que é o Espírito dele, para habitar dentro de nós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, que falando de Satanás, né? Que é o príncipe do mundo até o momento, até Cristo vir e tomar o reino. Então você vê que quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Se você
fala que na tribulação a igreja saiu, não está aqui. E aí não tem Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo para poder convencer o homem do pecado, como é que pode alguém ser salvo nesse período? Estaria todo mundo já condenado, os que ficaram. Entende? Você precisa resolver isso, porque quem convence é o Espírito de Deus. Olha só, que fala aí do Evangelho de João, capítulo 14, 23 e 26. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos quem? Ele e o Pai. Para ele e faremos nele morada, em nós. Então o Pai e Jesus mora em nós. Como? Através do Espírito Santo de Deus, que está habitando em nós. Então esse Espírito, o mesmo Espírito que une o nosso Deus com o Senhor Jesus, que faz ele ser o único Deus, é o Espírito de Deus, que também tem uma porção dele em nós, fazendo com que Jesus e o Deus more dentro de nós. Então faremos nele morada. E continua: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora olha só, se é, é se é a igreja que não, desculpa, se a igreja não estará aqui, como que esse Espírito vai convencer as pessoas do pecado, de que Deus e o Senhor Jesus, que falou todas essas coisas aqui na palavra, é verdade, apesar de nós não estarmos vendo ele. O Espírito Santo de Deus confirma todas as coisas que aprendemos sobre a palavra, sabe? Ele nos direciona. Às vezes você sente o Espírito de Deus falando com você, te direcionando em alguma coisa. Se ele não está aqui, você fica só com a carne. Você não tem luta mais a carne do Espírito dentro de você. Que Paulo fala muito sobre isso, né? Que você tem uma luta constante dentro de você, da sua carne querendo falar e o Espírito de Deus te ajudando, e você ali buscando a Deus, você domina a sua carne, né? Você tem domínio próprio. Aí o Espírito vence a carne, aí você tem uma vida de santidade. Se você não tem o Espírito de Deus, isso fica complicado. E aí você precisa resolver. Como no momento mais difícil, que a Bíblia fala, ó lá, Jesus falou em Mateus 24 que é uma tribulação tão grande que nunca houve e nunca mais haverá. Tipo, é uma tribulação terrível. A gente consegue confirmar isso através da palavra de Deus, que vai ser momentos muito difíceis. Mas você falar que o Espírito de Deus não estará aqui é complicado, porque aí não ia ter mais salvação ali nesse período. O tempo da graça ele finaria ali, o tempo, né, da salvação de Deus, ela finaria ali no início dos 7 anos. Então você tem que entender que dentro da tribulação você tem a ira de Deus, que é derramada em forma de 7 taças, mas você também tem a ira do anticristo, a ira de Satanás, que vem contra a igreja. Você vê lá em Apocalipse 12, quando a mulher ela foge do deserto, naquela visão ali, ela tem o menino, né, que representa Jesus, e aquele menino ele é arrebatado aos céus, então ela foge para o deserto, aí o dragão tenta ir atrás dela, jogando o mar, né, sobre ela de águas, a terra levanta a boca e engole as águas para livrar aquela mulher. Aquilo representa uma parte da igreja indo para o deserto ser provado por Deus, mas é o que fala na sequência? Então, quando ele não consegue atacar aquela parte ali que foi levada para o deserto, representada naquela mulher, ele vem e para perseguir, né, derramar sua fúria sobre o restante da descendência da mulher, que é a outra parte que ficou aqui, que ficou aqui, não, que ficou, né, para fora do deserto, que estarão ali em Jerusalém, falando no nome do Senhor Jesus, e outras partes do mundo também. O epicentro da grande tribulação será ali naquela região do Oriente Médio, mas isso vai se espalhar para o mundo todo. Então, em todos os lugares, através da tecnologia, o anticristo ele vai tentar alcançar, né, a imagem que vai ser criada para ele. Qual o meio que nós temos hoje para criar a imagem da besta? Que os homens, a Bíblia fala, vão criar. É tecnologia. E ela vai ser usada pelo inimigo, porque na grande tribulação ele não vai ter mais acesso aos ares. Né? Não vai estar mais diante de Deus acusando a gente de dia e de noite. Lá em Apocalipse 12 fala que ele vai ser derribado lá do céu, vai sair da presença de Deus, onde ele está acusando a gente de noite, dos ares, né? E vai ser lançado sobre a terra. Ele vai usar os meios que ele tem hoje, que ele vem preparando há muito tempo, para poder
dominar a terra, né? E ele vai dar o poder, diz que o dragão dá o poder dele para o anticristo e para a besta, que são as nações que tá ali, os 10 reinos, né, unidos, e que vão ali dominar o mundo. Então você vê que você precisa de entender isso, porque Deus ele está mostrando aqui que a igreja vai estar, né? Quando você fala que não vai estar, você começa a ter problemas com a palavra de Deus para resolver alguns pontos. E não é isso que Deus quer. A palavra de Deus não se contradiz em nenhum ponto. Você tem que entender, né? Sentar e falar assim, Senhor, isso não tá falando uma coisa aqui, tá falando outra ali, e eu não estou conseguindo entender, fazer esses textos entrar em consonância. Pede ao Senhor que Ele te ajuda. Senta aqui, pega os textos que eu estou falando com você e confere, estuda a hora que Deus vai trazer ao seu coração o que que Ele quer, o que que Ele está revelando aqui na palavra dele de fato. Sabe, irmãos? Então, hoje, nesse vídeo, é isso que nós vamos entender. Você precisa, com esses textos que a gente pegou aqui, de Tessalonicenses, Apocalipse, se você fala que a igreja não estará aqui na grande tribulação por esses textos, usando eles como base, você precisa resolver esses outros que a gente leu aqui, né? Então, você precisa colocar a palavra de Deus em consonância e colocar os eventos na ordem que Deus colocou aqui, revelando a palavra de Deus. Tá, irmãos? Então senta aí, estuda, peça para Deus te ajudar a entender esse assunto, porque são grandes coisas que Deus vai revelar para você. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente. Aí se inscreva aí no canal, né? Ajude o canal a crescer, compartilhe, curta o vídeo, comente, tá bom? E que Deus esteja com vocês, tá bom, irmãos? Fica com Deus. Tchau, tchau.